Um caos toma conta do mundo depois que milhões de pessoas desaparecem sem deixar rastros. E agora, esse homem tenta encontrar uma resposta para isso. Mas sua jornada em busca da verdade acaba revelando segredos envolvendo o governo e profecias antigas. Começamos vendo o magnata Jonathan Stonegal, o dono da maior rede midiática do mundo chamada Eden, que estava em uma reunião com seu funcionário Ed, que se preocupava com a decisão do chefe de investir 400 milhões de dólares na construção de um templo judeu. O cara tinha transformado praticamente toda a comunicação em um monopólio, mas ele vê aquilo como um sinal de traição, e alerta Ed para pensar bem em qual lado iria escolher defender, avisando que algo muito maior estava para chegar. Passamos então para Rayford Steele, um ex-piloto de avião que relembrava o dia que estava no meio dos ares, quando as pessoas começaram a sumir, incluindo a sua esposa Irene e seu filho Rhyme, sobrando apenas a Chloe, sua filha mais velha. E aí o homem coloca o seu antigo uniforme e conta para sua filha que pretendia voltar a voar. E mesmo com um trauma de ter perdido a sua mãe e seu irmão, Chloe apoia seu pai em sua empreitada. Paralelo a isso, vemos o repórter Buck recebendo a doutora Rod Kincaid, que liderava uma investigação multinacional sobre o que muitos chamavam de pandemia do mal. Durante a entrevista, Buck questiona a mulher sobre o que os governantes estavam fazendo para explicar tudo aquilo, sendo que eles não informavam a população sobre nada além da violência generalizada. Mas a mulher acreditava que o problema não era a falta de informação, e sim o aumento da desinformação, e que os governantes deviam impedir que as pessoas teorizem sobre os desaparecimentos, como se a ignorância fosse uma bênção, para que assim todos fossem protegidos de uma nova onda de desaparecimentos que estava por vir. Só que Buck não levava a mulher a sério, já que a falta de informação era exatamente o que deixava o público violento, e questiona de onde a equipe dela tirou os dados para prever a nova onda. Mas a mulher nem parece saber do que estava falando, já que apostava tudo nos dados que os computadores registravam. Isso não agrada o repórter, já que não valia a pena apostar tudo nas mãos de cientistas que nem sequer revelam as fontes usadas para comprovar a chegada dessa nova onda. Mas antes que eles continuassem a entrevista, ela é interrompida, e Buck termina encorajando a população a continuar buscando por respostas. Então o cara sai de lá irritado atrás de Connor, o cara que interrompeu o programa. Mas ao falar com ele, Buck releva o acontecido, e vai até Steve, seu chefe, reclamar sobre estar sendo obrigado a entrevistar pessoas sem credibilidade, e que o jornal apenas focava em mostrar imagens para assustar a população. E aí uma colega chamada Erika entra falando que a ONU estava pressionando o presidente romeno Nicolae Carpaccia a se tornar o secretário-geral, sem o cara ter pedido para ser nomeado. Mas Steve manda ela embora, já que não teve nenhuma declaração dele. Depois que ela sai, Steve decide continuar com as entrevistas sem noção, mesmo a contragosto de Buck, intimidando o cara para não contrariá-lo, senão ele cancelaria o seu programa. De volta à casa dos Steele, Chloe se tortura achando que era sua culpa que seu irmão tinha desaparecido, já que isso aconteceu enquanto ela abraçava o garoto, e acaba adormecendo na cama de Rhyme. Durante um sonho, Chloe encontra Jesus e pergunta para ele se no céu tem pão. Tô brincando, galera. Ela entrega para ele uma foto do irmão para que o Jesus trouxesse ele de volta, mas o santo nega poder trazê-lo, e Chloe se desespera tentando sair de lá. Mas felizmente seu pai a acorda, e ela desabafa com ele sobre as suas angústias. Rayford aconselha Chloe a seguir em frente, e que só agora ele acreditava no que a esposa havia dito, já que ela tinha previsto que o arrebatamento aconteceria. Mas a garota é cética, e não acredita naquelas coisas. Bom, galera, não é novidade a existência de jornais sensacionalistas que usam suas manchetes para assustar o povo. Já vimos isso em 1950, no jornal Diário da Noite, quando relataram a chegada de uma bomba de rádio causando terror na população. Além disso, com certeza você se lembra de um caso mais atual, o do ET Bilu, um suposto alienígena que curiosamente falava português fluentemente, e que logo descobriram se tratar de um ufólogo aficionado por alienígenas e teorias da conspiração, o que acabou afetando a credibilidade da comunidade de ufologia durante muito tempo. Mas voltando para o filme, após ver um discurso, Buck decide ir até seu amigo Turk, um professor com parafuso a menos, e lá o cara revela que um tal de Cochran era o dono da Dominator Analytics, a empresa que deu todos os dados que a Dra. Kincaid utilizou em seus estudos. Ele ainda mostra um quadro que elaborou apontando que todas as maiores corporações que existiam estavam ligadas a Jonathan Stonegal, e que provavelmente Cochran era apenas um fantoche. Fora da sala, Buck mostra ao amigo uma foto de Chloe Steele, que conheceu no avião que Ray pilotava no dia dos desaparecimentos. E aí os dois chegam a uma sala onde Dirk esconde seu notebook para não ter a sua investigação encontrada pelos federais. E aí passamos para a Chloe, que vai até uma cafeteria encontrar Buck, e o cara desabafa sobre ter se tornado um ator, que mentia para os seus fãs que tudo ia ficar bem. Mas Chloe conforta o namorado, dizendo que todos contavam com ele para revelar a verdade. De repente, um alerta é acionado nos celulares, anunciando uma nova onda de desaparecimentos que iria acontecer, o que faz o cara se despedir da namorada e ir direto para o estúdio de gravação. Lá Buck entrevista alguns teóricos da conspiração, que davam diferentes explicações para os sumiços, indo desde a teoria de OVNIs até o arrebatamento cristão. E Buck revela que acreditava que tudo aquilo era apenas uma tecnologia de transporte como a de Star Trek, comparando as criações humanas com a própria magia. Logo
Logo, o repórter mostra uma conferência da ONU, onde Jonathan Storagle anunciava o projeto Eden Pay, uma tecnologia de pagamento eletrônico mundial criada pelo Dr. Chen Rosenzweig. Então Buck questiona o magnata sobre os países que concordaram com o projeto, e o cara diz apenas que a Romênia e Israel foram contra o Eden Pay, o que confunde Buck, já que a tecnologia era israelense. Mas Chen afirma que se tratava apenas de uma divergência com os termos negociados. Depois da entrevista, Buck conversa com Steve sobre a doutora Kincaid trabalhar junto com Cotron no intuito de lançar uma nova ordem mundial, e que convenientemente, 90% dos dados usados pela mulher para prever os próximos sumiços vieram da Dominator Analytics. Ele ainda diz que Cotron se uniu a Jonathan Storagle para assumir o controle do Banco Mundial, logo depois de terrorizar a população com as estatísticas que eles mesmos inventaram. Mas Steve vê tudo aquilo como teorias da conspiração, e que Buck só estava piorando tudo, mandando ele parar de falar do assunto e não se intrometer nos problemas dos outros. Só que o repórter não iria desistir tão fácil assim. Longe dali, Ray pesquisava sobre as profecias bíblicas na internet, mas parecia que todo o conteúdo atrelado à religião tinha sido bloqueado. Sendo assim, ele vai até a igreja atrás de informações, mas encontra pegadas de sangue que levavam para os fundos do templo, pegando um pé de cabra no carro e seguindo o rastro até o depósito. Dentro da igreja, ele encontra o lugar revirado, e na parede tinha a frase Deus está morto, e uma cabeça de porco pregada numa cruz. E aí ele avança mais um pouco, até encontrar o pastor Barnes, que tinha levado uma surra de uns vândalos. Durante a conversa, Barnes confirma que aquilo se tratava do arrebatamento, já que ele mesmo tinha visto as pessoas desaparecerem, e ainda tranquiliza o amigo, dizendo que a sua esposa e filho estavam em um lugar muito melhor que eles, e que ele só não foi arrebatado porque pediu para Deus não levá-lo ainda. Os dois continuam um papo no escritório, onde Ray tenta criar uma linha do tempo do Apocalipse, só que na visão cristã. E aí, Barnes explica que o relógio de 7 anos começaria a contar quando o anticristo assinasse um acordo de paz entre Israel e seus inimigos, que também duraria 7 anos. Só que Barnes não queria influenciar Ray, já que nunca acreditou fielmente naquilo, apenas dizendo aos crentes que um dia alguém viria salvá-los. Mas Ray estava disposto a saber a verdade, e convence o pastor a ajudá-lo. O cara mostra uma gravação de um pastor chamado Vernon Billings, que revelou que aqueles que ficaram para trás iriam passar por um período de 7 anos de escuridão e terror, pedindo para todos se desapegarem de seu egocentrismo e agradecerem pela segunda chance que tiveram. E é o que Ray e Barnes fazem. Depois disso, Ray volta para casa e liga para Chloe pedindo que ela assistisse a palestra de Vernon, mas a garota não estava com cabeça para aquilo e desliga. De repente, Ray recebe a visita de sua ex-amante Reddy, que revela que agora trabalhava na ONU ao lado de Nikolai Karpatia. Ela tenta recrutar Ray como piloto para as missões diplomáticas do político, mas o homem nega e ainda recusa as investidas da mulher, o que deixa ela indignada, chamando ele de covarde e que nem se importava com as pessoas que feriu no passado. E ao ouvir isso, Ray pede desculpas por ter machucado Reddy em algum momento e ainda diz que ser covarde era não ter fé e se recusar a ouvir a verdade. E a mulher sai de lá decepcionada. Bom, galera, é doido como hoje em dia, sem nenhum apocalipse, várias teorias da conspiração surgem diariamente. E com a rapidez que as informações são dissipadas, não demora muito para essas teorias ganharem adeptos. Um exemplo disso é a Terra plana, que mesmo tendo várias formas de provar o contrário, muitas pessoas acreditam nisso com todas as forças. Agora, imaginem se realmente metade da população sumisse do nada. Quantas teorias malucas iriam surgir? E possivelmente até guerras iriam começar, realmente trazendo o apocalipse para o mundo. Mas voltando ao filme, Chloe caminhava pela rua quando é atacada por um cara que tentava roubar a sua bolsa, mas ela usou um spray de pimenta e o cara foge na hora, deixando ela desesperada no meio do nada. Mesmo com isso, Chloe encontra uma foto que mostrava sua mãe ao lado da Dra. White, a enfermeira que costumava cuidar dela no hospício em que foi internada, e a garota decide ir até o lugar atrás da médica. Logo quando chega, Chloe é acolhida pela Dra. White, que trata o seu ferimento, logo quando uma antiga amiga de Irene chamada Fern aparece, e a velha julga Chloe por não ter acreditado no aviso da sua mãe, e que agora tinha sido deixada para trás por isso. Passando um tempo, Ray liga novamente para Chloe, dizendo que estava na igreja com o pastor Barnes, mas a garota ignora o pai e não aceita ouvir o que ele tem a dizer. Só que Fern ouve a conversa e chama a Dra. White para levá-la até a igreja para ser batizada. Nesse meio tempo, vemos o professor Dirk tentando acessar as informações confidenciais do Projeto Eden, e de repente, um desconhecido chamado Dan entra em contato com ele e entrega a senha que permite Dirk entrar no sistema. O cara avisa o Buck que ia demorar para decodificar as mais de 100 milhões de linhas de códigos, e quando o repórter chega lá, Dirk conta que toda a parte financeira do Eden Pay era apenas 10%, sendo o resto uma combinação de vigilância, rastreamento, relatórios biométricos e crédito social. Dessa forma, Dirk acreditava que aquela tecnologia seria usada para controlar o mundo inteiro, obrigando o povo a se conformar com as regras impostas, ou então eles seriam impedidos de
comprar até mesmo comida. E ele ainda falava sobre o tal Dan que trabalhava para o Jonathan e estava disposto a dar um exposed nele. Porém, Dirk teria que tornar tudo aquilo público, com uma entrevista para documentar as provas. E Buck não poderia participar, já que se conseguissem pegar Dirk, o amigo acabaria afundando junto. Longe dali, o repórter conversa com Ive sobre as provas que tinha contra Jonathan e pede a ajuda dela para conseguir mais informações sobre a Dominator Analytics. E aí, todos param para assistir a declaração de Carpathia. Mas Erica aparece e rouba as evidências de Buck para tomar o lugar dele no jornal. Na sala de Steve, Buck é repreendido pelo chefe, que sabia que era Dirk quem estava alimentando aquelas mentiras na cabeça dele. Mas o repórter não desiste de descobrir a verdade e decide continuar com a investigação com ou sem a permissão do chefe. Mas Steve dá um basta naquilo, dizendo que já tinha cancelado o programa de Buck, porque o cara se tornou um símbolo de desconfiança, dividindo a população que criava cada vez mais teorias da conspiração. E assim Buck é demitido do jornal e vai atrás de Dirk. Na universidade, o professor encontra um código com as datas dos desaparecimentos e que previa uma onda que teria dali a 2 dias. Só que aquele código indicava que ou os caras sabiam do que os outros não sabiam, ou que eles estavam envolvidos com aquilo. Só que Buck dá uma terceira alternativa, deduzindo que os novos desaparecimentos nunca aconteceram, principalmente por conta dele não conhecer ninguém que relatou ter visto pessoas desaparecendo. Então, Dirk entra no sistema do Eden e digita o nome de 3 pessoas que desapareceram na segunda onda, descobrindo vários documentos com os nomes, incluindo o memorando interno, enviado uma semana antes dos desaparecimentos serem relatados. É aí que Buck percebe que aquelas pessoas provavelmente nem existiam. E com isso ele dá o segundo passo na investigação, saindo para encontrar o Connor, que iria ajudá-los a coletar mais informações. Quando eles chegam, Dirk percebe um carro preto suspeito com 2 caras lá dentro. E quando Buck e Connor vão pegar o resto das malas, uma bomba explode no carro, finalizando o professor. Mesmo depois de presenciar a morte do amigo, Buck corre até a universidade que já estava repleta de membros do FBI. E o repórter vai furtivamente até uma sala para pegar o notebook de Dirk antes dos agentes. Depois de pegar o aparelho, Buck decide sair dali pelas escadas, já que o elevador estava demorando. Mas ele é visto por 2 agentes que estavam atrás dele e foge para o estacionamento se escondendo numa caçamba de lixo. Os malucos até atiram a caçamba para caso o repórter estivesse lá dentro. Mas Buck sobrevive já que a bala acerta o notebook e acaba o danificando. E aí ele vai embora quando percebe que os caras se foram. Agora, longe do perigo, Buck ouve uma mensagem deixada por Connor, que avisava sobre a morte de Erica que se afogou misteriosamente numa banheira. Mas ele sabia que a mulher tinha roubado as evidências de Buck contra o Dominator Analytics e achava que ela tinha sido finalizada por saber demais. O garoto ainda conta que Steve criou várias fake news sobre Dirk ser um homem-bomba e que tentou realizar um atentado no estacionamento, terminando a gravação alertando o parceiro de que a verdade estava na Bíblia. De volta à igreja, Ray encontra panfletos que convidavam pessoas a uma pregação e propõe a Barnes que saísse entregando os papéis para atrair mais fiéis. Mas o pastor não via aquilo como uma boa ideia. Nesse momento, Chloe chega com a Dra. White e a idosa Fern, e a jovem mostra dúvidas sobre o arrebatamento ser real, já que muitos cristãos ficaram para trás. Mas Barnes diz que aquilo era uma mentira para desvirtuar as pessoas do caminho até Deus. O homem ainda explica que quando todo o período de trevas acabara, metade do planeta já teria morrido, e no fim os que ficaram se uniriam a Deus para serem um só. Porém, a conversa não agrada a Chloe, que decide sair de lá. O pastor continua dizendo que o julgamento final aconteceria após metade do período de escuridão, quando o anticristo se declararia como Deus, sendo tão persuasivo que o mundo inteiro iria adorá-lo. Depois disso, a White conversa com Ray, questionando o que fez o cara parar de ouvir a palavra. E o homem conta que ele escolheu acreditar na própria esposa, se arrependendo muito por isso, e mostrando que as palavras dela não foram desperdiçadas. E aí White fala que não conseguia se pôr de joelhos diante de uma cruz e mentir para Deus que acreditava nele, já que ela tinha muitas dúvidas sobre a sua existência. E Ray entendia, já que demorou para descobrir que se Deus bate em sua porta, você só precisa abrir para encontrá-lo. Bom, galera, falando sobre a Dominator Analytics, a coleta massiva de dados pessoais e comportamentais dos usuários é uma prática comum em muitas empresas, especialmente aquelas envolvidas em tecnologia, marketing e publicidade. Embora os dados sejam frequentemente usados de maneira legítima para melhorar os serviços, personalizar experiências e entender melhor os clientes, também há preocupações sobre como esses dados podem ser manipulados e utilizados para criar métricas errôneas. Enquanto isso, Jonathan e Chen se reúnem com Carpathia para saber o porquê dele não apoiar o lançamento do Eden. E depois de elogiar os esforços do magnata e de Chen com o projeto, Jonathan pede ao doutor que os deixasse a sós. Agora sozinhos, Carpathia explica que temia que algo acontecesse com Jonathan e o Eden caísse nas mãos erradas após a sua sucessão. Mas o cara o tranquiliza, dizendo que isso não aconteceria, já que o próprio político seria o seu sucessor. Longe dali, Chloe cavava o túmulo da sua avó para saber se o seu corpo havia sido arrebatado, já que ela era uma cristã fervorosa. E aí Buck aparece, e os dois abriam um caixão, mas o corpo da velha não estava lá, o que faz Chloe acreditar
que o arrebatamento era real. E depois dessa revelação, o casal retorna para a igreja, onde o padre Barnes pregava para alguns fiéis que Ray reuniu. E Bucky sai por um momento para ligar para Chen, enquanto Chloe se une ao seu pai para uma oração, usando o colar que pegou da sua avó. No corredor, Bucky conta a Chen sobre as evidências que provavam as finalizações que Jonathan orquestrou, assim como seu plano de dominar o mundo, e a farsa dos sumiços, e que todo aquele tempo ele só estava usando Chen e Carpathia. Depois disso, Chen vai até Carpathia e conta tudo sobre Jonathan, e o político resolve trazer Bucky para o seu lado, na intenção de desmascarar o magnata durante uma reunião com o Conselho de Segurança. Quando Bucky retorna, ele fica surpreso com um quadro que Ray desenhou, principalmente por ele ter escrito a senha que Turkey usou para entrar no sistema do Aiden, além do nome de Dan, que ajudou o professor com a sua investigação. A conclusão de Ray era que os políticos esperavam a construção de um templo judaico, que substituiria o templo islâmico. Isso graças ao Tratado de Paz conceder a Israel a proteção da ONU. Fora o Jonathan, que todos acreditavam ser o anticristo, estava pagando pela construção. Mas Ray deduz que o próprio Carpathia seria o tinhoso, já que ele atraía multidões que o adoravam por sua pinta de bom moço, mas que poderia se mostrar um maldito a qualquer momento. Só que Bucky não achava que Carpathia se importava em ser adorado. Mesmo ouvindo aquilo, Bucky continua cético sobre isso. E antes que ele dissesse o que iria acontecer com o povo se o plano fosse executado, o padre fala por ele utilizando um trecho da Bíblia, que dizia que o anticristo teria o poder absoluto sobre tudo. Nessa hora, Bucky recebe uma mensagem de Chen sobre a reunião e sai para preparar os documentos criminais. E vendo que não conseguiria convencer o namorado a ficar, Chloe entrega a ele o colar da sua avó. No dia seguinte, Chen lê as provas contra Jonathan, e Bucky afirma que apenas queria que o tratado fosse assinado sem passar pelas mãos do empresário. E aí o doutor revela que o seu sonho de reconstruir o templo só seria realizado por conta do magnata e sua equipe. Equipe essa que descobriu que as ruínas do templo judaico ficavam ao lado do templo islâmico, o que iria permitir que israelenses e árabes vivessem em harmonia com suas crenças, mesmo que o prazo do tratado fosse de 7 anos. E essa informação deixa Bucky em choque. Ele vai até o banheiro e liga 717 e percebe que o arrebatamento era real, e chora pedindo perdão a Deus, saindo de lá e procurando a ajuda de Connor para desmascarar o anticristo. E os dois vão para a reunião onde Bucky expõe os crimes de Jonathan na frente de todos. Com isso, Carpathia começa um discurso, enquanto uma aura estranha paira pelo lugar. E o cara diz a Bucky que se ele tivesse prestado atenção, saberia quem foi que o ajudou a conseguir o documento que convenientemente continha as provas contra o Jonathan. O clima fica estranho, como se o tempo parasse. E Carpathia fala que Chen estava feliz com a reconstrução do templo, sem se importar com o que aquilo custaria ao povo. E se dirige a Jonathan, que queria construir o mundo à sua imagem, deixando o cara indignado. Então, Carpathia conta a todos que o assassino disfarçado de segurança ia sacar uma arma e finalizar o Jonathan e o Cotran. Mas graças aos guardas, ele sairia vivo dali. E aí ele termina pegando a arma de um guarda e finalizando os dois junto ao segurança da história. E depois de acabar com o homem mais poderoso do mundo, Carpathia se vê obrigado a assumir o lugar dele e controlar todo o mundo, mostrando ser o verdadeiro anticristo. E é só aí que as pessoas acordam e correm sem ter noção de que as finalizações foram culpa do Carpathia. Nessa hora, Bucky liga para Chloe, pedindo que ela reunisse Ray e Barnes, enquanto ele manda Connor hackear a transmissão que Carpathia faria, para que assim o repórter pudesse entregar o político e mostrar a verdade. A transmissão é mostrada a todos, que descobrem a farsa tramada por Carpathia, que apenas fingia sorrisos para assumir o poder de Jonathan. E depois disso, Bucky é obrigado a fugir dos seguranças do cara, que queriam finalizá-lo. Então vemos Chloe e o resto do grupo preparando um avião para fugir, e Bucky consegue despistar os malucos até chegar na pista e alcançar voo. E aí, durante a viagem, o grupo lança os panfletos por todos os cantos. Com isso, a verdade finalmente é revelada ao mundo, através da palavra sagrada, e as pessoas começam a abrir seus olhos para o que Deus tinha a dizer, finalmente se libertando das garras do anticristo.